Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pérolas da Misericórdia. Hoje o vídeo da parte 19, né? Antes de tudo, vamos fazer uma oração, né? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retire-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, se é mal que me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Senhor, toma conta dessa obra, essa obra é tua. Faça tudo de acordo com a sua santa, divina, perfeita e boa vontade. Quero entregar essa obra e quero pedir também, Senhor, declarar: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade e que eu seja barra em suas mãos. Amém? Amém! Então, vamos lá. A gente está na parte 19, a parte 18 anterior terminamos até o parágrafo 50, em que tem a imagem, né, de Jesus misericordioso, é revelado para Santa Faustina a imagem de Jesus misericordioso, onde que deveria ser pintado o quadro que a gente venera na festa da misericórdia, né? E aí a gente começa a partir do parágrafo 51. Vamos lá? Então, 51. Quando falei disso, a Madre Superiora, ela está dizendo da imagem que Jesus pediu para que ela pintasse, né, do Jesus misericordioso. Do que Deus estava exigindo de mim, respondeu-me que, através de algum sinal, Jesus desse a conhecer mais claramente o que pretendia, tá? Esqueci de mostrar, gente, o Diário de Santa Faustina que a gente está lendo, tá? Não é nada da minha cabeça, não é nada, assim, não é nenhum outro documento. É exatamente o Diário de Santa Faustina. Ele tem vários modelos, várias versões, com alguns acréscimos, mas o diário continua na íntegra, né? Esse aqui, no caso, ele tem uma capa preta, né? Uma outra versão, mas se você tem um outro diário com uma outra capa, tá lá também. No parágrafo 50, 51, esses parágrafos são respeitados, tá bom? Só essa explicação. Então vamos lá, continuando. Quando falei disso, parágrafo 51. Quando falei disso à Madre Superiora, do que Deus estava exigindo de mim, respondeu-me que, através de algum sinal, Jesus desse a conhecer mais claramente o que pretendia. Quando pedia a Nosso Senhor algum sinal como prova de que verdadeiramente sois Deus e meu Senhor, e de que de vós procedem essas exigências, ouvi esta voz interior, que era Jesus. Darei a conhecer aos superiores por meio das graças que concederei através dessa imagem. Esse momento que Santa Faustina não consegue definir com clareza se é Jesus ou não, então ele falou: eu ouvi essa voz interior, mas essa voz é Jesus. Porque darei a conhecer os superiores por meio das graças que concederei, ou seja, eu concederei através desta imagem, então o próprio Jesus. Parágrafo 52. Quando quis me afastar dessas inspirações interiores, Deus disse-me que no dia do juízo exigirá de mim um grande número de almas, tá? Esse foi o parágrafo 52. 53. Certa vez, cansada dessas diversas dificuldades que tinha por causa de Jesus, falar-me e exigir a pintura da imagem, decidi firmemente, antes dos votos perpétuos, pedir a Frei András que me dispensasse daquelas inspirações interiores e da obrigação de pintar a imagem. Depois de me ouvir em confissão, Frei András deu-me esta resposta: não dispenso a irmã de nada, e a irmã não pode esquivar-se dessas inspirações interiores, mas a irmã deve necessariamente relatar tudo ao confessor, sem falta, porque de outra forma a irmã incorrerá em erro. Apesar dessas grandes graças de Deus, neste momento a irmã está se confessando comigo, mas saiba que deve ter um confessor permanente, isto é, um diretor espiritual. Fiquei imensamente preocupada com tudo isso. Pensei que me livraria de tudo e aconteceu o contrário. Uma ordem explícita para atender às exigências de Jesus. E agora um novo tormento de não ter um confessor permanente. E se durante algum tempo me confesso com algum padre, não posso desvendar-lhe a minha alma quanto às graças, o que me causa um sofrimento indizível. Pedi então a Jesus que concedesse essas graças a alguma outra pessoa, porque eu não sei aproveitá-las e apenas as desperdiço. Jesus, tende misericórdia de mim, ela na oração dela. Não me confieis coisas tão grandes, bem vedes que sou um pozinho incompetente. Contudo, isso Santa Faustina clamando, contudo, a bondade de Jesus é infinita
e ele prometeu-me ajuda visível na terra, e a recebi em breve em Vilnius. Reconheci no padre Sopoco essa ajuda de Deus. Antes de chegar a Vilnius, conheci-o por uma visão interior. Ou seja, ela teve uma experiência mística, né? Fazendo alguma coisa, pensando sobre o assunto, veio a experiência mística onde foi revelado para ela a imagem do padre Sopoco, que era ele que seria o diretor espiritual dela. Era esse o escolhido. Conheci por uma visão interior. Certo dia, viu ele, né, na nossa capela, entre o altar e o confessionário. Então ouviu uma voz na alma. Aí está em negrito que é Jesus. Eis a tua ajuda visível na terra. Ele te ajudará a cumprir a minha vontade na terra. E aqui a gente para. Respira, tem muita coisa, né? Então vamos lá, vamos devagar. Primeiro, a dúvida, né? Que ela, parágrafo 51. Quando falei de chamada superior, quando pedi ao Nosso Senhor algum sinal como prova de que verdadeiramente sois Deus e meu Senhor, de que vós procedeis essas exigências, ouvi esta voz interior, darei a conhecer os superiores por meio das graças que considerei através dessa imagem. Então, Jesus promete que as graças que as pessoas vão receber através dessa imagem é a prova, é o sinal de que somente por meio dele poderia estar acontecendo aquelas graças. Então, que não era uma visão, né, somente da cabeça dela, mas que era realmente Jesus se manifestando e dando uma ordem, que queria que fosse feito esse quadro. Então, assim, ela quis se esquivar. Como a gente, quando é dado uma missão, né, o que a gente faz? Olha, vou te dar uma missão enorme, muito difícil. Primeira coisa é assustar. Meu Deus, né? Eu vou ter essa missão enorme. E outra coisa, ela não está servindo qualquer rei, ela está servindo o rei, ela está servindo a Jesus. Isso é próprio de uma pessoa humilde e responsável, tá, gente? A pessoa responsável e a pessoa humilde, a primeira coisa que ela se coloca é em dúvida. Será que eu tenho capacidade do tamanho dessa missão? E outra coisa, ela falou assim, que ela quis se afastar disso, né? Por vários motivos. Depois ela vai falando também no livro que ela se sente muito pequena, muito miserável, ela se sente incapaz de uma missão tão grandiosa, ela mora dentro de um convento em que ela fica confinada, como é que ela vai espalhar para o mundo inteiro? Então a cabeça dela fica povoada de dúvidas e ela só enxerga enormes barreiras na frente dela, porque ela olha com olhos humanos, né? Mas não esqueçam, Deus é especialista, Jesus é especialista em fazer o impossível possível. Se ele prometeu, se é promessa dele, só pede qual passo que eu tenho que dar, que o resto ele dá conta. Assim como Maria, quando foi anunciada que ela carregaria Jesus, ela falou, como é que vai ser? Porque eu não conheço o homem. E ele deu uma pequena explicação. O Espírito Santo vai recobrir você e você vai ficar grávida. Não tem lógica isso, né? Não tem, pelos olhos humanos, não tem como isso acontecer, ela não entendeu muito bem, provavelmente, né? Mas ela disse só o quê? Se é a vontade do Senhor, eu confio em ti. Então, é isso que Santa Faustina, aos poucos, vai sendo trabalhada para dizer esse sim. E aí, quando ela quis fugir, aí veio a determinação. Se você não cumprir, né, a minha determinação, meu pedido, várias almas serão contadas por você, serão colocadas, né, na sua conta. Ela fala assim, exigirá de mim um grande número de almas, ou seja, a perdição de algumas almas serão colocadas no livro dela da vida, que ela poderia ter. Isso é importante, gente. A gente comete o pecado, às vezes, pelo bem que a gente deixou de fazer. Às vezes a gente se negou a fazer um bem. E aí algumas pessoas se perderam, vão ter consequências. Isso também, de certa forma, é um pecado. É a parábola dos talentos. Você tinha um talento, e o que você fez? Você guardou o talento e devolveu para Jesus.
devolveu pro mestre, né, pro dono da vinha, no final da vida. E ele chama fiel, servo infiel, né? Você não colocou esse talento para multiplicar, eu te dei para que você cuidasse dele. Então, assim, está se cumprindo aqui a parábola dos talentos. Ai, que decreto pesado sobre Santa Faustina. Realmente, é pesado, como é pesado em todo servo, mas ela jurou ser serva. Ela está dentro do convento, ela jurou ser serva, ela jurou estar servindo ao Senhor. Certa vez, cansada dessas diversas dificuldades que tinha por conta de Jesus, então o que acontece? Ela vai e que pergunta, tira uma segunda dúvida, né? Isso é importante. A pessoa que recebeu uma missão dessa, ela é uma pessoa humilde, né? Ela vai procurar uma outra pessoa experiente, então vai procurar um freio provavelmente mais idoso. E ele falou, não, está claro, está nítido que você não é maluca, né? Que você está conversando com Jesus e que Jesus, dá a entender aqui na conversa, né? Que é uma obrigação de Jesus e você se colocou como servo, então você tem que fazer o que Jesus está pedindo. Ela falou, ai meu Deus, não tem jeito não, né? Não tem como escapar. Ela falou assim, não. Irmão, falo a mesma coisa para você. Você que está como serva aí, está numa missão que foi dada para você, você tenta jogar batata quente para outra mão, e a outra mão não devolve, não pega. Você tenta jogar de volta para o padre não devolve, a batata quente volta para sua mão. Ah, irmão, encara esse trabalho que foi dado para você, é uma missão que Deus vai te ajudar. Eu não sei qual a missão que Deus te ajudou, te deu. Eu não sei se foi a missão de cuidar dos seus filhos, de ter um filho doente, de ter um filho problemático. Não sei se foi a missão de cuidar de um marido, de uma esposa que está distante de Deus. Mas confia, pede ajuda ao Senhor, agarra essa cruz, essa batata quente e vamos lá que você vai dar conta, Deus vai te ajudar, tá bom? Então vamos continuar. Então ela falou assim, meu Deus, então me ajuda. Ou seja, me dá um servo para me ajudar a carregar essa cruz, né? Assim como aconteceu com Jesus. Me dá um servo para me ajudar. E aí ele vem e prepara um servo. E aí é mostrado para ela, entre tantos padres, tantos confessores, ele pegou e deu a imagem para ela. É esse que vai ser o seu servo. Ou seja, e com certeza ele já foi sendo preparado, né, de diversas formas, né, diversas formas, com inspirações divinas para poder ler livros de santos, né, de alguma forma para ele estar preparado, para ele estar aberto a ouvir a Santa Faustina de forma aberta, porque a primeira impressão que você tem estou lidando com uma maluca, e não é realmente inspiração divina. Então, assim, ela está falando com Jesus. Então, isso é colocado. Então, meus irmãos, eu deixo a mensagem de hoje, que eu sei que você tem suas cruzes e cada um tem uma batata quente pior do que a outra, né? Como diz Frei Gilson, tá pesado para todo mundo. E a cruz foi dada de acordo com o jeito que você consiga carregar. Então, peça ajuda de servos para serem anjos na sua vida, para você ajudar a carregar essa cruz, ou então para sinalizar qual o caminho que você tem que seguir para você poder estar carregando essa cruz da melhor forma. Bem, a gente está aqui gravando no momento da tarde, que esse final de tarde seja inspirador para você, que às vezes a luz acaba, fica difícil, as coisas ficam meio escuras, né? A gente fica com medo de seguir, acha que não está vendo, assim, a luz está diminuindo, está acabando a luz, a gente não enxerga bem, né? Parece que vai vir uma noite. Mas fiquem tranquilos, que Jesus sempre vai ser o farol na vida de vocês, quando tudo tiver, ou tiver de tarde, ou tiver com pouca luz, ou tiver realmente em noites escuras, vai acender uma luz para vocês, para poder guiar vocês no caminho, tá bom? São os sinais de Deus. Essas gravações têm cada coisa que vocês nem imaginam. Então, um abraço, tá? Que o Espírito Santo guie vocês, que inspire vocês e que vocês também consigam a graça de terem
padres, de terem confessores, diretores espirituais, sejam na missão de vocês, ou então guias, né, que consigam pessoas que sejam inspiradas pelo Espírito, que sejam guiadas pelo Espírito Santo para poder guiar vocês carregando as cruzes que vocês têm, tá bom? Que Deus lhe confiou. Lembra sempre, uma cruz é uma missão que Deus lhe confiou, que no final, na hora você não está entendendo, mas que no final você vai colher muitas graças, mesmo que esteja muito difícil e impossível. Deus vai permitir que você seja feliz e que tenha colha muitas graças lá no final, quando você chegar lá no final. Amém? Um abraço grande, deixo vocês lembrando que, ó, mesmo no escuro, uma luz de Jesus faz com que uma luz acenda, se acenda e apareça. Um beijo grande, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!